A paz do Senhor para os irmãos. Graças a Deus nós estamos alegres na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre. Não só vive e reina, mas Ele é rei para sempre. É forte. Livro do profeta Daniel, capítulo de número 4, somente o verso de número 3. Já está no telão, os irmãos já têm ouvido bastante coisa neste tema, mas enquanto os irmãos procuram aí, eu quero louvar a Deus nessa noite pela vida do meu amigo Gideão, que mais uma vez nos convida para estar adorando e ministrando a palavra do Senhor, apesar de sermos da casa, mas a gente entende que Deus é quem faz essas coisas, derrama graça e usa os seus servos para nos chamar para ter essa honra, irmãos, de ministrar a palavra do Senhor. Uma honra e um peso e uma responsabilidade sempre que nos é dada essa oportunidade. Deus abençoe a vida nosso irmão Gideão, a sua esposa, irmão Matias também, a sua esposa, que estão na frente desta obra e deste trabalho. Livro do profeta Daniel, capítulo de número 4, verso 3, que diz assim: quão grandes são os seus sinais, e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino sempre eterno, e o seu domínio de geração em geração, e os irmãos se assentem. Glória a Deus. Encerramento. Rapaz, esse negócio de tema perturba a mente da gente. Tema. Eu já durmo pouco. Agora eu quase não dormi. Meu Deus. Queridos, o pregador de sábado, ele basicamente destrinchou, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4. E eu falei, Jesus, vai sobrar alguma coisa para mim? Mas tem muita coisa, filho. A preletora de hoje pela manhã não leu o texto, mas também trouxe uma palavra do céu. E Deus usa cada um como quer, da maneira que quer, do jeito que quer. Mas tem um rolo aqui ainda sobrando. Tem. E esse tema, ele é um tema forte demais, principalmente para os nossos dias, porque o fato dele ser rei para sempre implica numa série de situações. O texto que nós lemos, quem está falando isso, é claro que é o profeta Daniel que escreve, mas isso são palavras do próprio rei Nabucodonosor. É ele que está confessando isso, é ele que está falando da sua própria boca, é ele que vai reconhecer que este, do qual nós servimos, ele é rei para sempre. É claro que o livro de Daniel, eu já tive a oportunidade de ler ele algumas vezes e de fazer um estudo alguns anos atrás, e ele de fato é um livro de difícil interpretação quando você lê ele no contexto geral, porque também o livro do profeta Daniel é um livro escatológico, e para você compreender ele, você tem que ler o livro de Apocalipse, o livro de Ezequiel,
que também são livros escatológicos. Eles se complementam. Mas esse é um tema que está isolado em um versículo, e o pregador do sábado à noite aqui destrinchou a história, mas basicamente o texto aqui, ele fala a respeito de um rei que cresceu de sobremaneira, que ele estava reinando o maior império já existente na história. E ele cresceu e conquistou as coisas de uma maneira assustadora. Só que o Senhor, que é rei para sempre, irmãos, a Bíblia fala e diz que ele não divide, não partilha a sua glória com ninguém. Não está na agenda de Deus dividir isso. Ele não abre nenhum parênteses para qualquer pessoa ou qualquer ser querer de fato dividir a glória com Ele. Ele não abre mão, a glória é toda dele, é para Ele, pertence a Ele, somente dele. E nós vivemos um tempo, irmãos, um tempo em que o Evangelho está ficando um pouco escasso, de maneira que o homem está tomando o centro da atenção e está deixando Jesus de lado, porque na verdade quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei para sempre senão Ele, que morreu na cruz do Calvário por mim e por tua vida? Mas nós estamos diante de um texto, de uma declaração de um rei chamado Nabucodonosor. E esse rei, ele cresceu tanto que a soberba, a altivez tomou conta da sua vida. É por isso que eu costumo dizer que o crente, ele precisa ter altos e baixos. Não dá para você ficar no topo o tempo todo, meu filho. Eu fui formado nessa igreja, eu fiz parte desta mocidade, pastor Marcelo foi meu presidente de mocidade, apesar que eu fui um jovem da mocidade muito ruinzinho, meu líder não vai falar isso, mas eu aprendi na pancada, filho, que Deus sempre tratou comigo na base do... foi feio o negócio. Tudo foi na base da pancada, eu só aprendi assim. Mas quando eu me casei, eu fui para o Vale Encantado. E lá eu fiquei na igreja, a qual o pastor Isaías Rangel, que hoje está com quase 90 anos, 86, 87, e preside ainda aquela igreja. Ele me conduziu no ministério. E sempre quando tinha alguma situação, ele me chamava para conversar. E quando o pastor Isaías dizia assim: meu filho, vem aqui que eu quero falar contigo. Quando ele me chamava de filho, eu dizia: rapaz. Mas tinha uns ensinamentos. E ele estava me elevando no ministério ainda, auxiliar de trabalho, diácono, tudo ensinado. Eu me lembro que antes de ir ao diaconado, ele disse assim: tu precisa buscar o batismo com o Espírito Santo. Eu disse: como é que é isso? Ele falou: está aqui, ó. Ele ia me introduzindo, me ensinando, e esses ensinos ficou marcado, de maneira que quando eu fui crescendo, ele me chamou e disse: senta aqui. Ele falou assim: olha, eu tenho experiência nessa vida e vou te dizer uma coisa. Você quer conhecer alguém? Eu disse: sim. Ele disse assim: delegue poderes a essa pessoa e rapidamente você vai descobrir quem ela é.
E nós já vimos isso, filho. Você dá poder, você descobre quem é. Dá um cargo, bota lá em cima, e você vai descobrir. E este rei, ele chegou num ponto que ele cresceu tanto que a soberba tomou conta do seu coração. E de onde veio esse negócio, rapaz? De onde se originou essa miséria chamada soberba? Que está em todos os ambientes, está em todos os lugares. Na empresa que você trabalha tem alguém soberbo. Na igreja onde a gente serve tem alguém soberbo, porque acha que é melhor do que alguém, porque exerce um cargo talvez maior do que alguém. Só que a Bíblia diz que quando nós formos chamados, lá não vai chamar o evangelista Francismar, ou o pastor Anésio, ou o pastor Anésio, é o servo. E o servo, a Bíblia diz que os discípulos de Jesus já estavam discutindo, pastor Anésio, quem ia ser o maior no reino. Aí Jesus vem e dá a pancada, já sabia o que eles estavam fazendo. Chega aqui, vocês estão querendo ser o maior? Chamou a criança. Sim, seja como ela. Quem quiser ser o maior no meu reino, vai ser como a criança. Tem que ser o menor. O maior lá é o menor aqui na terra. Olha a logística de Deus. O maior lá é o menor aqui. Entende? Como é que Deus trabalha com as coisas? Então você quer conhecer alguém? Delegue poder. Com certeza pastor Anésio, com a experiência que tem, já viveu isso. Já deu poder a alguém, já deu cargo, e a pessoa, pá! Daqui a pouco está pisando em alguém. A soberba entra no coração. E de onde veio essa miséria? Ezequiel, capítulo 28. Estava dando um estudado e o Espírito Santo falou: se originou aqui, meu filho. Capítulo 28, verso 11. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei Tiro e dize-lhe: assim diz o Senhor Jeová, tu és o aferidor de medida, cheio de sabedoria, perfeito em formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus. Ele não está falando do rei Tiro, irmãos. Ele está falando de Satanás, que fora criado perfeito em formosura. E ele estava falando: tu eras, já não é mais. Tu estavas no Éden, lá no jardim de Deus. Toda pedra preciosa era a sua cobertura. Aí ele vai falando as pedras: sardônio, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo e esmeralda e ouro. A obra de seus tambores, preste atenção nisso, e de seus pífaros são instrumentos musicais. Estavam em ti, e no dia que foste criado, foram preparados para você. Olha só, o Senhor está dizendo que no dia que ele foi criado, a perfeição, o aferidor de medida, aquele que andava em pedras fogueadas, a perfeição em formosura, no dia que ele foi criado, também os instrumentos foram criados para ele. Ou seja, ele era alguém que fazia toda a parte de adoração. Os instrumentos que tinha no céu foram criados por causa dele. Então a gente entende que ele tocava, que ele fazia toda a parte de adoração ao Deus Todo-Poderoso. Só que também existe um texto que ele vai dizer: subirei aos céus, acima do Altíssimo. Quando ele adorava,
ele já tomava a glória para si. E Deus, que não reparte a sua glória com ninguém, vai abater aquele que quer se exaltar diante da sua presença. Aí, este rei Nabucodonosor, meu filho, vai ter o sonho que o pregador já falou aqui no sábado. Uma árvore que crescia, frondosa, maravilhosa, que chegava até os céus. Ó, o homem estava crescendo demais, estava ficando muito grande. Aí Daniel vai ser chamado para interpretar o sonho que esse camarada está tendo e que perturbou a mente dele. Só que deixa eu te dizer uma coisa. Quando Daniel vai chegar diante dele, capítulo 4, verso 19, diz assim: então Daniel, cujo nome era Beltsazar, estava atônito quase 1 hora, e os seus pensamentos turbavam. Falou, pois, ao rei e disse Beltsazar: não te espantes, o Senhor, nem a tua interpretação. Respondeu Beltsazar: Senhor meu, o sonho seja contra os que têm ódio de ti, e a sua interpretação contra os teus inimigos. Olha o que Daniel está fazendo. Rapaz, o homem estava com tanto temor, porque o desejo dele era dizer para o rei Nabucodonosor que este sonho que você tem seja contra os teus inimigos. Ele está dizendo. Ele está dizendo que esta interpretação que eu vou te dar seja com aqueles que têm ódio de ti. Só que o sonho era para ele. E aí ele vai ter que falar: rapaz, essa árvore é você. E o Senhor vai cortar ela. Porque Deus, Ele abate o soberbo, mas Ele exalta os humildes. A glória dele, Ele não divide com ninguém, porque Ele é Rei para sempre. Rei para sempre. Tudo que a gente faz, irmãos, é para Ele, para a glória dele e por causa dele. Tem gente equivocada, irmãos, na casa do Senhor. Tem gente equivocada com os cargos que exerce na casa de Deus. Como se esses cargos fossem entrar pelas portas celestiais. Deixa eu te dar a notícia: não vai! Vai ficar tudo aqui, meu filho. Então faça por Ele, para a glória dEle, para exaltar o nome dEle, porque Ele é Rei para sempre. Eu já disse isso aqui, irmãos, eu tenho uma preocupação enorme com esse negócio. E eu já sofri com isso, rapaz. Experiência própria. É por isso que eu não gosto de elogio. Não, vem com ideia não, filho. Rapaz, já desci de tribuna de algumas igrejas, filho. Pregou muito, hein? E eu penso assim: que miséria é essa? Pregou muito. Rapaz, tu prega, hein? Aí eu fico só observando. Ó. Aí esse miserável aqui, chamado Satanás, fica querendo encher o coração de crente que já está meio vazio de Deus. Aí prega um pouco, alguém elogia ele. Ei, filho, a igreja estava orando por Pedro.
Herodes já tinha matado Tiago, a espada, e a igreja orando para o Pedro ser solto. Pedro foi solto. Aí abre lá, ó, Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Aí Herodes, ó, grandão, matou Tiago, Pedro escapou, agora ele vai dar um discurso. Quando ele discursou, irmãos, alguém disse no meio da multidão: voz de Deus e não de homem. Está escrito aqui. Voz de Deus, verso 22. O povo exclamava: voz de Deus e não de homem. Aí ele, em vez de repreender este negócio, não. Ele, ó, é verdade. Rapaz, eu falei bonito aqui. Falei aqui, que coisa linda. É voz de Deus. Aí a Bíblia diz que na mesma hora, no mesmo instante, foi ferido pelo Senhor e comido de bicho, porque Deus não divide a sua glória com ninguém, e ele expirou naquele mesmo dia. Esse aqui nem se levantou para contar a história, porque tomou para si uma glória que não lhe pertence. É, meu filho, eu tenho medo desse negócio, por causa desse tipo de coisa. Rapaz, eu fui cortado de pregar num congresso em Vale Encantado. Eu estava no cartaz. Eu ia pregar no congresso de jovem e das irmãs que me chamaram. Aí um filho de Satanás, companheiro de ministério, ó, chamou meu pastor. E umas conversas, sabe? Olha, mas ele está aqui e aqui. E eu lá com isso, rapaz, que estou ali, estou lá. Se Deus me chamou, eu vou lá, rapaz. Aí o cidadão se incomodou com a situação. Sabe o que aconteceram? Me cortaram. Eu falei: oxe, que miséria. É? Ô filho, eu já passei por uns negócios, filho. É, filho. Não tem esse negócio não. Você pode brincar comigo e tal, me elogiar, mas ó, não entra no meu coração. Eu sei para onde eu vou, irmão. Entendeu? Estou com 46 anos, rapaz, daqui a pouco nós estamos indo embora. Daqui a pouco nós estamos voando. Vamos descer a caixinha. Tem não, filho, a pregadora. Rapaz, nós estamos num dia assim, nós estamos comendo maná aqui, meu filho de Deus. Quem não veio no sábado de manhã, perdeu. A pregadora falou aqui, meu filho, quando essas coisas acontecem, quando alguém elogia, quando alguém fala: rapaz, tu está pregando muito, tu está não sei o quê. Tô nada, rapaz. Aí Jesus disse para mim no sábado de manhã: tu estava dentro de um caixão, miserável. Estava indo para o cemitério e eu te encontrei, ressuscitei você. Quem é você na fila do pão? Não, meu filho. Rapaz, tem muita gente equivocada. Está fazendo a coisa por mais pura soberba e exaltação. É por isso que quando chegar lá na... Jesus, rapaz... Ô irmão, Jesus vai dizer assim: não te conheço não, rapaz. Aparta-te de mim. Mas rapaz, eu estava fazendo. Eu fiz no teu nome, eu saltei, eu glorifiquei, eu preguei, eu fiz milagres e maravilhas, eu abri, eu fiz, eu aconteci. Ele vai dizer: tu não me conhece, nem eu te conheço, porque a minha glória eu não permito que eu divida com ninguém. E tem gente equivocada no reino, vai chegar naquele dia, a porta vai bater na cara. Porque, irmão, nós não somos nada nessa terra, se não for Ele, o Rei, para sempre na nossa vida. Já imaginou? É essa a origem, irmãos.
É por isso, irmãos, que a fúria de Satanás, na área do louvor, aí é que é fúria mesmo. É por isso que tem gente que se levanta para que isso aqui acabe. Para que não haja baterista na igreja, para que não tenha instrumentista, para que fique aquele hino arrastado, aquele culto feio, morno, sem graça. Por incrível que pareça, tem gente, irmão, que não gosta, porque este movimento de adoração é a preparação para a palavra que vai ser pregada, para a vida que é transformada através do louvor e da adoração. Aí, como ele tomou a glória para ele, Deus o abateu e derrubou ele lá de cima. Você acha, irmão, que Deus vai deixar mais alguém entrar soberbo lá, se ele já abateu o que estava lá? Esse é o tema, meu filho. Eu não tenho como fugir disso. Aí Deus pega Nabucodonosor, meu filho. O texto vai dizer que quando Daniel fala que ele é essa árvore, rapaz, o rei Herodes na mesma hora foi comido de bicho e expirou. Esse aqui ainda teve oportunidade, porque quando Daniel fala com ele, o verso de número 33 também vai dizer assim, na mesma hora, olha só, igual o outro, porque Deus, irmãos, ele é um Deus que um dos seus atributos é a longanimidade, é longânimo, rapaz. Eu fico olhando, tem gente que vai aprontando, é a soberba, e maltrata um ali, arrebenta o outro aqui, e que eu sou assim, que eu sou assado. Aí Deus vai dando corda, vai dando a cordinha, só que chega uma hora que ele vai puxar, é essa hora aqui, aí ele se torna o Deus de já, é na mesma hora, quando ele decreta a sentença, já era, meu filho. Aí diz que na mesma hora se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, que foi ferido dentre os homens, comia erva como bois, e o seu corpo foi molhado com o orvalho do céu, até que lhe cresceu pelos, como as penas da águia, e as suas unhas como a das aves. Olha só, um homem que outrora estava lá, na sua majestade, agora Deus teve que colocar esse homem se arrastando no chão. E se ele não reconhece a soberania de Deus, jamais teria saído de lá. Não teria saído. E aí, hoje um amigo, pastor, teólogo, me passou uma situação sobre essa situação do rei Nabucodonosor. O que aconteceu com esse homem? E aí alguns estudiosos vão dizer que este homem teve uma enfermidade, chamada na psiquiatria de licantropia. É uma condição mental rara, que a pessoa acredita genuinamente que se transformou, ou pode se transformar em um animal, geralmente um lobo, mas também pode ser outro bicho. É uma forma de delírio zoantrópico. Olha só, já tem vídeo, irmão, de pessoas em outros países, em outros lugares, não sei se os irmãos já tiveram a oportunidade, tem gente que pensa que é um cachorro, vive como um cachorro, anda de 4 patas, uiva. É isso que está acontecendo com ele. O Senhor permitiu que essa doença rara se apoderasse dele, e ele ficou desta forma, igual animal, comendo capim, pastando como animal. E ele ficou tanto tempo nessa situação, que a Bíblia diz que cresceu pelo nele, pelo ambiente em que ele estava. Dependendo do ambiente que você fica muito tempo, você se parece com esse ambiente. Se você está num ambiente de Deus, você se parece com Deus.
Se você fica muito tempo num ambiente que não é ambiente de Deus, você acaba se contaminando com aquele ambiente. É isso, meu filho. Fica muito tempo na internet, não lê a Bíblia não ora não jejua não, fica só aí, não lê a Bíblia, não faz nada, não busca não, você vai ver como é que você vai ficar. Tem um texto na Bíblia, e aí eu vou caminhar para o encerramento. Tem um cego, rapaz, que Jesus vai curar ele. Jesus chama esse cego e ele quer ser curado. Jesus vai curar ele uma vez, só que Jesus vai fazer o seguinte: Jesus pega esse cego, tira ele da aldeia onde ele estava e traz para fora da aldeia. Quando ele joga ele para fora da aldeia, lá ele cura ele. Aí ele fala assim: o que você está vendo? Ele diz: eu vejo o homem como árvores, as suas vistas ainda estavam embaçadas. Jesus vai uma segunda etapa e cura ele por completo. Aí agora ele está vendo. E sabe o que Jesus vai dizer para ele? Não retorne aonde você estava. O problema dele, a cegueira dele, dá-se a entender que era por causa da aldeia onde ele vivia. O ambiente que ele estava o deixou daquela forma. Então Jesus vai dizer, ao invés de ele tirar a cegueira dele lá dentro da aldeia, ele tira o cego da aldeia primeiro, porque era o ambiente lá que estava fazendo mal a ele. Então, dependendo do ambiente em que nós nos encontramos muito tempo, o ambiente faz com que a gente fique parecido com ele. Jesus tira ele do ambiente, cura ele e diz para ele: não retorne mais para lá. E acabou. E aí, meu filho, o tempo já se foi. Se coloque de pé em nome de Jesus. Meu filho, o tema é esse. Ele é rei para sempre, irmãos. Se você adora, se você louva, se você canta um pouco, irmãos, prega um pouco, é pela misericórdia de Deus que a gente faz isso, rapaz. Porque nós estávamos outrora, como a mulher disse aqui, meu filho, caminhando para o cemitério. Estava ruim, meu filho. Se não fosse Jesus, rapaz, eu sou todo despedaçado, irmão. Se eu for contar a minha história, barriga rasgada, perna rasgada, pé furado, 19 pontos na barriga, sem um órgão, todo ruim, meu filho, todo quebrado, todo despedaçado. Você ri, Jesus sempre tratou comigo na base da bolacha, meu filho. É para não sair mesmo, porque tem gente que tem que tratar assim. Então eu sempre aprendi assim. Jesus chamou: fica aqui, meu filho. Vai para onde? É por isso, irmão, não me iludo, irmão, não me iludo. Eu posso pregar em qualquer lugar, rapaz. Eu prego do mesmo jeito. Se eu for num ambiente e tiver uma pessoa. Já cheguei em ambiente, meu filho, um beco numa casa, um lugar feio, rapaz, medonho. Cheguei lá, 2 pessoas. E a irmã me botou no cartaz ainda. E sabe quando eu cheguei lá para pregar, sabe o que ela disse? Eu achei que você não vinha. Falei: mas você não me convidou? Você já imaginou, pastor Anélio? Aí eu falei: você me convidou, meu filho. Tirou a foto, eu mandei, botando no cartaz. Pregamos, meu filho, pregamos aquele dia. Eu preguei, 2 pessoas lá, eu pregando, e eu não sabia, irmão. Atrás da gente era um boteco. Quando eu fiz o apelo, um cara saiu do bar do outro lado, rodeou o muro e aceitou Jesus. Meu filho, então eu prego em qualquer lugar que me chamar, rapaz. Não tem esse negócio não, é congresso, é não sei aonde, é na casa da irmã Maria, é fulano de tal, é no quintal, né, irmã da glória? A gente vai lá e prega. Não, meu filho, a gente prega, porque Jesus me deu uma sacola de prego muito grande, e eu prego mesmo. Não tem esse negócio não, eu prego mesmo, entendeu? É isso aí. Então a gente prega, Jesus salva, batiza, cura, liberta e leva para o céu, meu filho. E a honra é dele, a glória é dele, tudo é para ele, porque para ele são todas as coisas. E você glorifica o nome de Jesus nessa noite? Vamos adorar? A mocidade vai adorar de novo? Vamos adorar então. Novamente aqui, a mocidade.